Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público. E o vídeo de hoje não é para comentar sobre o Lula, não é para comentar sobre o Lula. Eu tenho comentários a serem feitos sobre o nosso amigo Lula. Porém, contudo, no entanto, não será nesse vídeo. Segurem aí que o comentário será feito, né? Comentário mais completo, né? Com menos, mais ao vivo, provavelmente eu farei num gameplay, né? O vídeo de hoje, no entanto, é para comentar para uma coisa que tem a ver, porém não muito, contudo bastante, sobre a situação em geral, a situação macro, né? O vídeo de hoje é para comentar uma decisão do Tribunal de São Paulo que decidiu que sim, o decreto do governo federal se sobrepõe aos governos estaduais, como está na lei. Finalmente alguém leu a lei e decidiu de acordo com a lei. Então vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Ih, do céu! Pois então, pessoal, pois então. Eu lembro que eu gravei, no começo da situação do Xing Ling, lá na montanha, alguns vídeos, né, orientando sobre como fazer um cálculo, uma matriz de risco, verificar, etc., para que cada cidadão decidisse como melhor agir nessa situação, considerando que os fechamentos eram absolutamente inconstitucionais, certo? Quem quiser saber o porquê, veja os vídeos anteriores, né? Mas eu lhes relato o fato de que, efetivamente, para que haja obrigações de permanecer em qualquer local, esse tipo de determinação só mediante a decretação de estado de sítio. Está escrito na nossa Constituição Federal, aquele livrinho, né, rabiscado lá, que ninguém mais lê, né? Tá pior do que aquele papelzinho colado na repartição, tá valendo menos que o papelzinho colado no vidro da repartição, né? Porém, contudo, no entanto, está escrito lá. E também nós temos diversos outros papeizinhos coloridos com coisinhas escritas que estão sendo ignorados. Logo no começo dessa brincadeira do Xing Ling, às vezes a gente sente falta de um lockdown. Então vamos lá. No começo dessa brincadeira do Xing Ling, o governo Bolsonaro soltou um decreto, né? É obrigatório tomar uma medida, porque não sei o quê, porque o fascismo, isso e aquilo. Né? Inclusive a galerinha, né, que agora né, desde o dia 2 do governo do Bolsonaro. Eu votei no Bozo mais, né? Inclusive essa galerinha, né, que tem que coloca os seus planos políticos acima do país. O lockdown, porque o governo precisa tomar uma atitude, pipipi, popopó. Né? Então o governo foi lá e fez um decreto, né? Um decreto determinando o que seria atividade essencial, o que não seria, etc. Para regulamentar o decreto 10.282 de 20 de março de 2020. Né? Pois bem, o que aconteceu a partir desse decreto? Aconteceu o seguinte, o STF foi lá e disse, olha, o decreto não vale. Não vale, porque tá escrito aqui, tem uns papelzinhos coloridos aqui, a gente olhou a Constituição meio de lado, assim, olhou assim, e chegou à conclusão que o que o Bolsonaro decretar não vale. Não vale, não vale. O que vale é o que o governador ou o prefeito decretar. Depende de quem decretar mais restrição. Se for o governador decretando mais restrição, então vale o decreto do governador. Se o prefeito decretar mais restrição e o governador decretar menos, vale o decreto do prefeito. Né? Basicamente o STF ainda estava um pouco envergonhado, eu não sei porquê, porque depois eles simplesmente abandonaram tudo, né? Tipo, decido o que quer, do jeito que quer, folclore tirado da bunda, né? Com base nas vozes da minha cabeça, eu decido o que, né? Então nessa época ainda tinha um pouco de tentativa de justificar as coisas, né? Não, é porque a competência é concorrente. Competência concorrente, tá escrito aqui, competente, eu li aqui, competência concorrente, corrente. Concorrente quer dizer que todo mundo manda, então como eu quero que seja lockdown, então quem mandou lockdown vale. É isso aí, né? E quem não mandou lockdown é anticientista, né? Então, com base na ciência, muita ciência, uma ciência para um caralho, né? Basicamente a regra que o STF definiu é a seguinte, quem mandar lockdown vale. Essa é a regra. Né? Se fosse um presidente mandando lockdown, aí o presidente valia. Né? O governador não entenderam a lógica. Né? Basicamente,
queriam mandar lockdown. Por motivos que são muito científicos, ciência, muita ciência, ciência pra caralho. Então, o que aconteceu? Uma academia de ginástica, né, considerando o decreto científico, muito científico do nosso amigo Agripino, certo? Entrou com um mandado de segurança dizendo basicamente o seguinte, e trago aqui a notícia para os senhores, né? O que disse o nosso amigo da academia? Ele disse o seguinte: olha, seu doutor juiz, deixa eu pôr eu aqui no canto, opa, aí, ó, seu doutor juiz, tem o seguinte, tem um decreto federal, o 10344/2020, que modificou o 10282, que diz que academia é atividade essencial, certo? E com base no artigo 24, parágrafo 4º da Constituição Federal, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Lei é, no caso, todo e qualquer normativo, a abranger, evidentemente, os decretos sobre qualquer matéria, né? Por quê? Porque o papelzinho colorido chamado Constituição Federal, vamos abrir aqui. Então, na ADI do nosso lindo Supremo, eles utilizaram aqui a competência comum, né? Que daí é cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas de deficiência e tal. E daí eles fizeram um salto lógico e jogaram para o artigo 24 a parte. Porque aqui as competências elas são genéricas, entendeu? Eles fizeram um salto lógico para pegar as competências específicas que estão no artigo 24. E o que diz aqui o artigo 24? Ele diz o seguinte: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais, e a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, né? E aqui, a chavinha, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for o contrário, certo? Então, o que acontece? O juiz definiu que, mesmo considerando, vou achar aqui, mesmo considerando a competência concorrente, certo? Há uma hierarquia e a regra da lei federal ultrapassa a regra da lei estadual, né? Então, segundo ele, está claro o fumus boniuris e o periculo in mora diante do óbvio prejuízo financeiro da academia ao ficar fechada durante a fase vermelha do Plano São Paulo, que desta vez está em vigência até 19 de março. Assim, a academia pode reabrir, mas deve respeitar todas as restrições da fase vermelha, conforme o decreto aplicável aos serviços e atividades essenciais. O magistrado observou que não está afastando o poder discricionário do governo do Estado na definição de fases. O que se está considerando é que as atividades da impetrante são também essenciais, como determinado por comando normativo superior, em obediência à Constituição Federal, norte maior a ser observado em qualquer situação de normalidade democrática e atento ainda à interpretação do Tribunal Maior no julgamento da ADI 634. Então, o que o nosso amigo juiz, esse não é funça, tá? Não sei o nome do magistrado, mas com certeza não é funça, porque seria muito mais fácil para ele dar uma de funça, pegar um despacho de indeferimento pronto. Indefiro porque não vi fumus boniuris. Indefiro porque não vi periculo in mora. Indefiro porque o julgamento da ADI diz que não pode, entendeu? Não. Para deferir dá muito mais trabalho do que para indeferir. Então, mais um que recebe aí a chancela do Dr. César de esse não é funça, certo? E ao fazê-lo, o que ele nos traz? Além dessa decisão que beneficia especificamente o impetrante, é uma decisão que resgata a normalidade jurídica no país e serve de jurisprudência a todos os que, incluídos no decreto 1082, são considerados serviços essenciais. Existe um porém aqui. Qual que é o porém? A gente tem poucas atividades consideradas serviços essenciais que poderiam fazer uso dessa situação. Então, pondo aqui na tela para vocês, o que a gente teria? Salões de beleza e barbearias, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, e academias de esporte, tá? Então, eu não vejo grandes... Tem borracharia aqui também. Depois eu convido você, que é empresário, a olhar esse decreto, né? Relembrando o decreto 10282, certo? Olhar esse decreto para verificar se a sua atividade está nos essenciais, certo? E se não estiver, César, o que eu faço? E aí é que vem a grande boa notícia. O governo federal meio que abandonou esse decreto. Por que ele abandonou esse decreto? Porque ele não adiantava nada. Ele fez o decreto, colocou a academia, salão de beleza como atividades essenciais, e veio o STF e disse que não.
que o que vale é o decreto do governador, e o governador mandou fechar tudo por motivos científicos, que a gente sabe são muito científicos para um caralho, certo? Porém, contudo, no entanto, em havendo essa decisão, abre espaço para que outros, academias, salões de beleza e outros que estejam inseridos no decreto, ingressem também com as suas demandas. E havendo mais demandas, teremos mais decisões. E tendo mais decisões, nós teremos o que a gente chama de jurisprudência. E uma vez formada a jurisprudência sob o argumento de que o decreto federal se sobrepõe ao decreto estadual, nós teremos um retorno à normalidade, bastando ao presidente reassumir a cadeira do qual foi afastado por ordem judicial, pegar a sua caneta Bic e escrever outras situações que são essenciais. Pode pôr a escola, pode pôr o restaurante, pode pôr o barzinho. Coloca umas regras lá. Olha, tem que estar distante, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquele outro. Inventa umas regras aí, com base na ciência, muita ciência, ciência para um caralho, né? Olha, para não pegar o vírus tem que plantar bananeira antes de entrar no bar. Pronto, é tão científico quanto todas as outras medidas que estão sendo impostas. Então, é importante que quem está dentro do decreto tome as medidas judiciais cabíveis para obter liminares favoráveis, criando essa jurisprudência, que daí pode se espalhar para o Brasil todo, e uma vez retomada a atividade legislativa por parte do presidente, o presidente pode vir a incluir novas atividades nisso, retornando a responsabilidade dos indivíduos de cuidarem de si mesmo e decidirem por si os riscos que pretendem correr ou não. Ah, César, mas é uma irresponsabilidade abrir bar. Meu amigo, eu tô te obrigando a ir no bar? Eu tô te obrigando. Você tem que ir no bar? Se você não for no bar, perde 5 centímetros de rola. Não, né? Você tá com medo? Fica em casa, se esconde debaixo da cama, meu amigo. Ninguém tá te obrigando a nada. Ah, mas o meu filho vai no bar. Então você é um pai incompetente. Você é um pai incompetente. Você não consegue controlar o seu próprio filho. Você não tem o respeito suficiente do seu filho pra ele lhe respeitar dentro da sua casa, na regra da sua casa. Olha, eu não quero que vá no bar. Eu quero que você fique dentro de casa. Eu quero que você fique dentro de casa porque eu tô com medo do vírus. E o cara não te respeita? Meu amigo, você falhou como pai. Você falhou como pai. Sinto lhe informar. Você falhou como pai. Então, ele sai pro bar, vai ser o menor dos seus problemas nessa vida, certo? Esse filho vai te dar muito desgosto daqui pra frente, e no bar vai ser o menor dos seus problemas. Então, por esse caminho, eu vejo uma grande possibilidade de voltarmos à normalidade, na qual cada um toma a decisão que melhor lhe aprouver e arca com as consequências da decisão que tomou. Então, gente, o que eu tinha para dizer sobre essa decisão é isso. Fico bastante contente que a lei tenha sido efetivamente aplicada. Fico bastante contente que a lei tenha sido efetivamente aplicada, tá? E aí abre um precedente que pode ser aproveitado. Deixo aqui a sugestão para quem for fazer esse mandado de segurança, certo? Ingresse, coloque inclusive na petição as manifestações dos ministros do STF que recentemente passaram a afirmar que não proibiram o Bolsonaro de fazer. Não, a gente não proibiu, a gente disse que ele podia fazer também, né? Então pega as manifestações, né? Gilmar Mendes falou isso, quem mais que falou? Acho que o Fux também falou, né? Pega as manifestações do ministro. Ah, não, isso é fake news, né? A gente não proibiu o Bolsonaro de fazer, isso é tudo fake news. Então tá bom. Pega lá, procura no Google e põe lá. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes falou que não é proibido. Segundo a interpretação dele, a decisão da ADI não limitou isso. Então, a decisão está correta. Me dá a minha liminar aí, tá? Então, gente, para esse vídeo é isso. Peço que quem gostou, curta, compartilhe, inscreva no canal. E, para quem não gostou, deixe o seu argumento científico, muito científico pra caralho. De preferência com o link para o estudo científico original, revisado por pares que diz que eu tô errado, tá? Então é isso. E lembre-se, o Porta Educar existe. Ele vive nos nossos corações e mentes. Basta nós acreditar e tomar as atitudes necessárias para a preservação da liberdade.